palavra de Deus para a tua vida hoje é: tudo que te aprisionava lá atrás não voltará mais a fazer parte da sua vida. Hoje Deus inicia contigo uma nova jornada, uma caminhada onde Ele te conduzirá a promessas ainda maiores, promessas ainda mais intensas. Você pode dizer amém por essa palavra? E se você recebe essa palavra, eu quero te convidar para meditar comigo nesse devocional Bíblia, Papel e Caneta. Hoje nós estamos em Êxodo, capítulo de número 13. Eu tenho certeza que Deus quer falar muitas coisas ao teu coração. Amém? Olha o que diz a palavra, ó. E disse o Senhor a Moisés. Olha, Deus sempre falou com esse povo. Sempre falou com esse povo lá no Egito. E agora não é o fato de sair do Egito que Deus não deixa de falar. Deus é aquele que fala na saída, mas é aquele que também continua a falar nos caminhos de jornada. Deus continua a nos conduzir com a voz dele. É a voz dele que precisa te conduzir. É a palavra dele que precisa ter condição. Então sempre vai iniciar com a palavra do Senhor. Sempre Deus vai liberar uma palavra. Tá? Não é somente na saída. Eu estou falando isso porque tem pessoas que só querem consultar a palavra do Senhor na saída. Quando está precisando de uma saída, aí quer consultar Deus. Quando está passando por problemas, aí querem ouvir a voz de Deus, né? Aí querem ouvir a voz de Deus. Mas quando já estão no caminho da bênção, aí não quer mais ouvir. A voz de Deus tem que ser algo que tem que nos acompanhar em todos os momentos. É a voz do Senhor que nos guia. Nunca esqueça disso, tá? É a voz do Senhor que guia a tua vida. E aí o Senhor diz a Moisés o seguinte, ó: consagre a mim todos os primogênitos. Consagre a mim todos os primogênitos. Olha, a experiência que esse povo teve com primogênitos, tá? Eu vou grifar essa palavra aqui para você. Deixa eu grifá-la para você aqui, ó. Foi um problema para esse povo. Vamos primeiro entender que primogênito é o primeiro que é gerado da madre. Então é aquele que abre a madre. Então vamos lá. Deus não está falando assim: consagra a mim o unigênito. O unigênito é o único, o primogênito é o primeiro. Ou seja, o que eu estou fazendo com vocês hoje é que eu vou fazer com que vocês gerem mais do que uma vez. Deus está dizendo, ó, nessa caminhada comigo, você não vai gerar uma única vez não, tá? Você vai gerar muitas vezes. Eu só estou te pedindo primeiro para consagrar a mim. Você consegue entender? Que é Deus falando, olha, eu vou te dar a possibilidade de gerar. Só que eu disse que esse povo aqui estava com problema disso. Porque no nascimento de Moisés, Faraó deu uma ordem de matar todas as crianças. Então a experiência que esse povo tinha, primeiro, era de matar crianças. Ou seja, as mulheres até geravam, tá? Até ficavam grávidas, mas na hora de conceber, quer dizer, concebiam, só que as crianças eram jogadas no Rio Nilo. Agora, um pouquinho antes, no capítulo 12, na saída, se você não assistiu o capítulo 12, tá aqui no card aqui em cima, o capítulo 12, é bom você assistir nosso devocional. No capítulo 12, Deus mata todos os primogênitos do Egito. Tá vendo que a experiência é ruim? A experiência com essa palavra aqui é ruim. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, olha, as experiências que você teve de ruim no Egito não devem servir de parâmetro quando estiver caminhando comigo. Eita! Ao caminhar comigo, entenda que a promessa que eu tenho para vocês é maior, é perfeita. Então não se prenda às experiências ruins do passado, principalmente as que eram do Egito, tá? Não se prenda a dores que ficaram para trás, a mortes, a rupturas. Eu vou transformar isso comigo em bênção. Você consegue já começar a entender o que Deus está querendo falar contigo? Você consegue entender? Deus está falando aqui sobre os primogênitos. Olha, eu vou fazer você gerar mais do que uma vez. E eu só estou pedindo para que vocês consagrem para mim os primogênitos. No Egito, os dos egípcios foram mortos. Mas comigo, eles serão consagrados. Olha outra coisa interessante aqui.
No Egito, tudo que gerava no Egito era para a morte. Agora com Deus, tudo que é gerado com Deus é eleito, é separado, é ungido, é consagrado. O Egito até permite que você gere, mas quando você gera, eles pedem para si. Eles querem a morte, mas com Deus não. Deus permite que você gere não só uma vez, mais de uma vez. E além disso, Deus separa e consagra. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia. Comemore o dia da saída. Algumas versões vai estar escrito assim, ó, lembrai-vos. Lembre do dia que Deus tirou vocês da escravidão. Eu estou falando isso porque tem pessoas que só trazem à memória coisas ruins. Deus está querendo dizer o seguinte, olha, eu quero que vocês não fiquem presos na mente de vocês os problemas. Aqui, ó, o local era de escravidão. Talvez tem pessoas que estão presas até hoje a dores do passado, não conseguem se livrar dos problemas do passado. Deus está falando, não, ei, eu libertei vocês, agora é o momento de comemorar. Eu quero que vocês comemorem, vibrem, tá? Comemore a nova fase que Deus está fazendo. Se liberte agora da sua mente. Eu já libertei o corpo, só que ainda tem mentes que estão cativas, não conseguem comemorar. Olhe para trás, mas olhe comemorando, vendo que a mão forte do Senhor, aqui, ó, a mão poderosa de Deus os livrou. É a mão dele. Deixa eu virar a página aqui. Ó, versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Olha, pega isso aqui, ó. O caminho dos filisteus era o mais curto. Deus não levou eles por lá. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Você consegue entender que tem rotas mais longas que Deus às vezes nos guia e às vezes você não entende porque Ele permite, a bênção demora, está demorando a acontecer, mas é porque isso tudo é livramento. É livramento. Porque se Ele te leva pelo caminho mais curto, ia se defrontar com a guerra. E talvez você ainda não esteja preparado ou preparada para a guerra. Possa se arrepender e querer voltar. Então, tente às vezes entender que o caminho que Deus te guia é sempre perfeito. Ainda que esteja demorando. Ainda que a rota esteja parecendo que a promessa está demorando cada vez mais, é longa. Por que Deus não me levou, não me conduziu por aqui? Seria mais rápido. Porque se você bate de frente com alguma guerra que Ele sabe que você não vai conseguir, não porque Ele não possa te livrar, mas que Ele talvez te faça arrepender. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Ó, eles estão preparados para lutar. Que Deus os conduz preparados para lutar. Mas isso não quer dizer que você consiga enfrentar toda a guerra. Tem guerras que Deus está te desviando agora. Você não está vendo. Talvez você nem está entendendo o que está acontecendo. Vai entender lá na frente. É Deus te fazendo dar volta para que você não trave algumas batalhas que ainda você não consegue vencer. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito aos filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Olha o que Deus está falando assim, ó, do Egito não vai ficar nada para trás, tá? Nada. Tudo vai ser liberado. Nada vai ficar para trás, tá? Deus está falando para você, ó, nada vai ficar para trás. Talvez você está orando por alguém da sua casa, nada vai ficar para trás. Talvez você está orando porque ainda algumas coisas ficaram presas lá atrás. Nada vai ficar para trás. Fica tranquilo. Tranquilize teu coração.
tá? Nada vai ficar para trás. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles. Numa coluna de nuvem, durante o dia, o Senhor dava proteção para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo. Um Deus que protege dia e noite. Um Deus que nos permite andar dia e noite. Aqui, ó. A coluna não se afastava do povo de dia nem de noite. É a presença de Deus não vai se afastar de você, ainda que esteja caminhando no deserto, tá? Mas entenda, é um caminho de aprendizagem, porque Deus está te conduzindo a uma terra próspera. O povo estava sendo conduzido a uma terra que manava leite e mel, era para Canaã. Mas por enquanto, estava andando no deserto. Mas porque o deserto é local de aprendizagem, é uma escola de Deus. Talvez você está andando no deserto agora, mas entenda, a presença de Deus anda contigo, ainda que você não veja, mas é ela que te conduz de dia e de noite. Ela é condução, ela é proteção, ela aquece você nos dias frios, independente da estação, ela está contigo e ela não se afasta de você. Não se afasta de você. Por quê? Porque Deus fez uma promessa. Vou tirar do Egito, mas também vou introduzir numa terra que manda leite e mel. Então aguarde, porque a promessa de Deus está de pé. E toda a promessa que esse Deus faz, todas elas se cumprem. Você só precisa confiar e aguardar no Senhor. Amém? Se você gostou dessa palavra, eu quero te convidar a compartilhar essa palavra com outras pessoas, tá? Você compartilhando ela, você faz missões, você está fazendo com que o evangelho chegue a outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, aqui embaixo, tá bom? Você consegue se inscrever no meu canal, deixar o seu like e também ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E eu te espero com muito carinho no próximo Bíblia, Papel e Caneta. Que Deus te abençoe.